Boa noite, amados irmãos e amigos. É uma alegria estarmos mais uma vez reunidos para juntos estudarmos a palavra santa do nosso Deus. Amém? Rogamos a Deus que esteja abençoando a vida de todos os que estão aqui presencialmente e também daqueles que estão acompanhando à distância e que irão acompanhar o serviço de adoração de hoje, porque fica à disposição para que os irmãos possam acompanharem em outros horários. Peço que orem nesse sentido. Amados, grato a Deus porque tudo correu bem ontem na viagem a Campina Grande. As irmãs foram em paz e voltaram em paz, graças a Deus. Que Deus esteja abençoando a vida de todos que participaram daquele momento ali em Campina Grande. Amém? Grato a Deus também pelo andamento aqui da construção, não é? Nós iniciamos aí a fase do reboco na frente do templo e está quase concluído. Vamos orar para que possamos continuar. Já foi comprado o selador e espero que essa semana possamos dar continuidade aplicando o selador e preparando para a pintura. Peço aos irmãos que orem por isso, para que Deus supra as necessidades, lembrando que tudo aqui é feito pela fé contra a esperança. Em outras palavras, que nós estamos fazendo a obra na dependência do Senhor, e o Senhor tem sido misericordioso e gracioso para conosco, suprindo as necessidades de cada uma das etapas. Amém? Então vamos orar por essa etapa que vai se iniciar, a aplicação do selador, pintura, e depois nós vamos ter uma outra etapa, que é a etapa da construção do muro e a colocação das grades aí na frente. Então vamos orar por isso, que Deus esteja suprindo essas necessidades. Amém? Peço também aos irmãos que orem por evangelismo. Orem por evangelismo. Faça aquela lista de oração. Pegue mesmo lápis e papel e coloque ali o nome das pessoas que você vai orar para que elas venham a serem salvas pelo Senhor. E que você possa, além de orar, falar do evangelho para estas pessoas. Faça a sua listinha, coloque lá o nome de uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, 20, 30, 40, eu não sei quantas pessoas no seu círculo de amizades e parentesco você quer que seja salvo. Então faça essa lista e peça a Deus que salve almas. Amém? Feita essa consideração, eu quero convidar a irmã Daniela, que vai para o prédio ao lado com as crianças menores. Que Deus esteja abençoando as crianças e também a nossa professora, que possam aprenderem da palavra do nosso Deus. Amém? Tem uma confraternização dos jovens no próximo sábado, aí, Thiago? Na casa do irmão Samuel, ou seja, lá em casa, né? Certo? Serão todos muito bem-idos lá na nossa casa, são bem-vindos. Que Deus abençoe, que seja um tempo de comunhão e de aprendizado da palavra do nosso Deus. Amém? Falando em confraternização, normalmente no último domingo do ano, fazemos assim a nossa confraternização. O que é que os irmãos acham? Alguém tem uma outra ideia? Ou não faremos? Faremos só um serviço de adoração e pronto? Ou faremos o serviço de adoração, depois podemos pensar num lanche ou uma coisa assim? O que é que os irmãos acham?
Ou a gente pensa durante a semana e domingo próximo a gente conversa sobre isso? Acho que é melhor, né? Certo? Vocês vão tendo as ideias aí, podem irem planejando e a gente faz assim. Amém? Sexta-feira, dia 10, nós vamos nos reunir na casa do irmão Iago, na casa de Irã e de Bill, certo? Não aqui, ali no sítio, não é isso? Todos sabem onde é o sítio da mãe do irmão Iago, não? Alguém não sabe onde é que fica localizado? Irmão William e irmã Fernanda não sabe, certo? A irmã Deilma sabe? É próximo. Passa em frente, aí na frente, um pouco mais à frente, tem a casa de Nino, vizinho à casa de Nino, tem uma estrada, pega a direita e segue em frente e vai chegar na casa de Irã, certo? Então nós vamos nos organizando para que sexta-feira estejamos ali alegremente servindo ao Senhor. Amém? Vamos orar e trabalhar por isso. Amém, meus irmãos? Eu não sei se eu estou esquecendo algum outro aviso, mas eu acredito que não, né? Se eu estiver esquecendo, é porque não era tão importante assim. Mas vamos orar uns pelos outros e pela obra do nosso bom Deus. Amém, meus irmãos? Vamos estar constantemente orando uns pelos outros, para que Deus esteja nos abençoando. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias para a primeira epístola de João. E nós vamos ler no capítulo 2, o versículo 18, inicialmente até o versículo 23, 18 a 23. Assim está escrito na palavra santa do nosso Deus: Filhinhos, é já a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E vós tendes a unção do Santo e sabei todas as coisas. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira é da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. Mas aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Amém? Que Deus aplique, irmãos, em nossos corações o texto que nós acabamos de ler, e que nós possamos nos firmar na verdade da palavra de Deus, sabendo das adversidades que a Igreja do Senhor tem enfrentado desde o princípio. Adversidades que vêm de todos os lados e muitas vezes de dentro da própria Igreja. Porém, nós somos sabedores que enfrentamos continuamente, diariamente, uma pressão promovida pelo Satanás. Em Tessalonicenses, ou melhor ainda, em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque já o mistério da injustiça opera. Porque já
O mistério da injustiça opera. Somente há um que agora o retém, até que do meio seja tirado. E então será revelado o iníquo a quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Bom, aqui o apóstolo João diz: filhinho, já é a última hora, e como ouvistes que vem o anticristo. Era um tema conhecido, era um tema falado nas igrejas do período histórico em que foi escrito o Novo Testamento. A vinda, a operação do anticristo era tratada pelas igrejas desse período histórico. Ou seja, não era uma informação inédita a operação do anticristo. Ouvistes que vem o anticristo. No texto de Tessalonicenses, que nós até falamos a respeito do mesmo pela manhã, abordando a questão da retirada, ou seja, do arrebatamento dos salvos, me remeto ao capítulo 3, versículo 2, o arrebatamento dos salvos, a retirada dos salvos, é o impedimento, é aquilo que impede a plena e total ação do anticristo. Mas o que nós queremos mostrar esta noite, nessa nova vinda ao capítulo 2 de Tessalonicenses, é que esse mistério da injustiça, ele operará completamente no futuro, porém, muitos milagres da mentira. Não é demais lembrar que lá no passado, os encantadores do faraó transformaram as suas varas em cobras, em serpentes, as quais foram destruídas pelo poder do Senhor, operando através de Moisés. Ou seja, não é, para quem estuda a Bíblia, não é novidade que o maligno trabalha, que o maligno tem trabalhado. E aqui a palavra de Deus usa uma palavra muito interessante, eficácia, segundo a eficácia de Satanás. Se lá na grande tribulação essa operação será a todo vapor, mas no presente momento já tem ocorrido tal operação, tal oposição ao trabalho dos santos, ao trabalho da pregação do Evangelho, ao trabalho da igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O fim desse mistério da injustiça é ser aniquilado. O Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Aí nós estamos falando de um quadro escatológico que ocorrerá no futuro, no final da grande tribulação, para que seja então iniciado o milênio. Mas nós devemos ter o conhecimento e a sabedoria de que esse mistério já está em operação. Quando o apóstolo João escreve a sua primeira epístola, ele trata desse assunto, ele fala desse assunto.
Ele diz: filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos. Ou seja, você não vai encontrar na esquina da sua rua o anticristo. Mas nós vamos encontrarmos no transcurso da nossa vida inúmeros que foram feitos por si anticristos. Olha a expressão que a palavra de Deus usa. Também agora muitos se têm feito anticristos. Existem pessoas com as quais nós convivemos, pessoas que convivem com a igreja do Senhor, e isso desde o princípio até agora, e essa geração passará e continuará ocorrendo pessoas que se fazem anticristos. Pessoas que são completamente contrárias ao Senhor. O que é um anti? Alguém que faz oposição. Aqui na igreja tem irmãos, e esses irmãos, em muitos cenários da vida, eles são odiados por alguém que é anticrente. Alguém que diz: eu detesto crente. Você já cruzou com alguém assim? Que só pelo fato de você ser crente, ele lhe odeia. Quem já teve uma experiência assim? Por favor, levanta a mão. Aí, algumas mãos subiram. Uns mais experientes na fé, outros mais jovens na fé. Tem pessoas que dizem: eu detesto crente. E você não pense que ele diz que detesta crente porque ele tem lá um primo que é pentecostal, que faz aquelas... Não, ele odeia você mesmo, que é crente salvo mesmo. Agora, vamos dar um salto para o passado e só olhar para uma situação. Nós não vamos fazer a leitura do texto, eu vou só fazer a citação da situação. Quando Paulo foi alcançado pelo Evangelho santo e eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o próprio Cristo disse: Saulo, Saulo, por quê me persegues? Não foi isso? Mas a pergunta é: Paulo estava perseguindo a Jesus? Paulo estava perseguindo a pessoa de Jesus? Não. Paulo estava perseguindo a igreja de Deus. Mais adiante ele vai dizer isso, que perseguia a igreja de Deus. Que perseguia a igreja de Deus. Então, meus amados, as pessoas que detestam crentes, na realidade eles não têm nenhum problema com os crentes. O problema não é com você. O problema é com o Cristo que habita em você. Essa aqui é a questão. O problema não é você. Caia, vá para a lama com qualquer perdido, que você vai ser o queridinho, você vai ser o crente. Esse aqui é o crente. Bom, lembre-se que quando um crente cai, vem as consequências. Nós sempre avisamos aqui na igreja: disciplina, correção, entrega a Satanás, morte. A escadinha é essa, a sequência é essa, certo? Então, olhando para você e Deus, peça um negócio cair. Mas para você e os anticristos, ótima coisa é você cair. Para você não, para eles. Para eles. Para você não. Só para a sua relação com eles, é isso que eu quis dizer. A relação vai mudar, vai ficar boa. Certo? Então veja bem, nós devemos ter esse conhecimento e esse entendimento que durante essa semana você vai cruzar com anticristos.
com pessoas que foram feitas por si mesmo de anticristos. O texto diz: também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Nós vivemos uma grande onda, certo, de popularização de conduta anticristo. A música, a educação, a cultura, os esportes, todos estão alinhados com um pensamento anticristo. Recentemente, um jogador de futebol de uma das maiores agremiações futebolísticas do Brasil, o Vasco da Gama, time pelo qual eu não torço, né? É bom que eu diga isso, né? Mas, no meu entendimento, ele está ali entre os 5 maiores que tem no Brasil. Um jogador, eu não sei se é Leandro Castan, se é algum vascaíno aí que me ajude. Eu sei que é Castan, é um zagueiro. Ele fez uma publicação de um texto bíblico na internet. E ele foi hostilizado pela imprensa e por muitas pessoas que passaram a ofendê-lo na sua honra e dignidade. Zico está confirmando que é Leandro Castan, é isso? Ele citou só um texto bíblico, ele não deu opinião, ele não falou nada. Ele pegou um texto bíblico e publicou no perfil dele. Eu estou mostrando a reação contra aquele homem como a ação destas pessoas que estão trabalhando em prol da cultura dos anticristos. Certo? Então é comum e é provável que amanhã você esteja encontrando alguém que tenha esse tipo de posição. E não só uma pessoa. A palavra de Deus usa a palavra também agora muitos. Muitos. Não são poucos, são muitos. Muitos. Aqui nós temos uma informação muito preciosa, e aí nós podemos olhar para a prerrogativa da seara religiosa. Saíram de nós. De onde saiu a apostasia que deu origem à Igreja de Roma? De onde saiu a Igreja de Roma? Dos batistas. De onde saiu os adventistas? Dos batistas. De onde saiu Alexandre Campbell e sua turma? Dos batistas. Na seara religiosa dita cristã, todas as principais seitas anticristãs surgiram de dissidentes dos batistas. A Bíblia nunca erra. Saíram de nós, mas não eram de nós. Saíram de nós, mas não eram de nós. O grupo que deu origem a esse movimento do poder espiritual, do poder da palavra, Rema, aqui no Brasil, Valnício Milhomes, com a Igreja Nacional, e muitos outros, em Campina Grande, o Band, que deu origem ao Verbo da Vida. Essa turma saiu de onde? Do meio batista.
o camarada que deu origem a esse movimento, o Kennedy Reagan, foi membro de uma igreja batista. Então, um grande percentual na esfera religiosa de anticristos saíram do meio batista. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Nem todo mundo que diz que é crente é crente. É muito interessante olharmos para isso, porque nem todo mundo que diz que é crente é crente. Eu não posso fazer o que eu vou ler agora, mas eu não posso deixar de ler o que está escrito na Bíblia. Certo? Capítulo 2 do Evangelho de João, versículos 23 a 25. Evangelho de João, capítulo 2, versículos 23 a 25. Assim está escrito: E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que faziam, creram no seu nome. Mas Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Bom, eu não posso duvidar, irmãos, da salvação de ninguém. Qualquer pessoa que diz que creu em Jesus, bom. Por que eu não posso duvidar? Porque eu não sou Deus. Jesus é Deus. Mas eu não posso negligenciar essa informação. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia. Esse texto, Jesus não confiava neles porque a todos conhecia, cai muito bem com o que nós vimos aqui. Mas isso é para que se manifestasse que não são todos de nós. Então, quem diz que é salvo, quem diz que é crente e não é, ele vai se manifestar como? Saindo da igreja de Cristo. E aqui nós temos a oportunidade de termos um comportamento maduro, para entender que tem pessoas que entram para saírem. Pessoas entram para saírem. Quem é que entra para não sair? Aqueles que não são de nós. Aqueles que entram para sair são aqueles que não são de nós. Os que entram para ficar são os que são verdadeiramente salvos. Ou seja, eu não posso apontar para A, B ou C, que faz parte de uma igreja bíblica, portanto batista, e aí o corte é somente para dentro de uma igreja bíblica, portanto batista, porque ninguém desobedece já sendo desobediente. Não sei se vocês entenderam o que eu disse? Ninguém desobedece já sendo desobediente. Mas talvez fique melhor assim: ninguém desobedece estando em estado permanente de desobediência. Já está em toda e qualquer pessoa fora de uma igreja bíblica, portanto batista, mesmo que seja salva, é uma pessoa em desobediência. Uma pessoa. Então, feito esse corte, colocando essa caixa bem pequena, certo? Dentro das igrejas bíblicas, portanto, batista, vai se manifestar aqueles que não são salvos, que não são da família de Deus, que não são verdadeiramente crentes. Então, eu não preciso, e aí eu sempre ensino e digo, ó, irmãos, a pessoa confessa com a boca que é crente, nós estamos dizendo juntamente com ele que ele é crente. Agora,
o tempo vai manifestar. Aqueles que são verdadeiramente crentes irão se manifestar como crentes. Amarão a sã doutrina, amarão a igreja de Cristo, ficarão firmes. Aqueles que não são crentes irão se manifestar. E qual vai ser a atitude deles? Deixarem a igreja do Senhor. Saíram de nós. Saíram de nós. Versículo 20 diz: e vós tendes a unção do Santo, e sabeis todas as coisas. Os crentes em Jesus Cristo receberam de Deus quando creram o Espírito Santo. A palavra de Deus diz que o Espírito de Deus habita em nós, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus habita em nós, e que se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então, o Espírito Santo, o Espírito da verdade, é quem nos ensina. É o Espírito Santo que nos faz entender a palavra de Deus. É o Espírito Santo que nos faz compreender a vontade de Deus. É o Espírito Santo que nos mantém dentro da vontade perfeita de Deus. Então, quando lemos a Bíblia, quando estudamos a Bíblia, nós temos a unção do Santo que nos ensina todas as coisas para a honra e glória de Deus. Versículo 21, ele diz: não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque a sabeis. E porque nenhuma mentira é da verdade. Nenhuma mentira, irmãos, é da verdade. Eu estava refletindo hoje a respeito disso e pensando na perspectiva de quão maléfica é a mentira. Existem pessoas que vivem a construírem mentiras. Pessoas que vivem construindo mentiras. A palavra de Deus diz aqui: porque nenhuma mentira é da verdade. Absolutamente nenhuma mentira é da verdade. Em João 8:44, Evangelho de João, capítulo 8, esse barulhinho de Bíblia existe, certo? Está abrindo a Bíblia assim. Ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e o pai da mentira. O diabo. O pai da mentira é o diabo. E amados, quantas pessoas não estão iludidas, cegas na mentira do outro evangelho? É interessante que quando nós estudamos os livros da Bíblia, nós vamos ver exatamente onde o evangelho foi, onde a luz do evangelho foi, logo em seguida veio a mentira. Os apóstolos passavam pregando o evangelho e vinham pessoas com uma mensagem religiosa contrária ao evangelho. É notadamente descrito nas páginas do Novo Testamento a ação dos judaizantes. A ação dos judaizantes. Os judaizantes, eles seguiam o caminho missionário para implantar na cabeça do povo a mentira do outro evangelho. O outro evangelho, que por sinal Paulo chama de anátema. Gálatas, capítulo 1. Gálatas, capítulo 1. No versículo 6 ele diz: maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para
outro evangelho. É interessante observar o seguinte: o outro não é você. O outro é aquele que não é você. Se o outro não é você, o outro evangelho também não é o evangelho. O outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. A ação do anticristo é transtornar o evangelho de Cristo. A ação do pai da mentira é transtornar o evangelho de Cristo. Aqueles que foram feitos por si mesmos de anticristos, eles têm como objetivo da sua vida transtornar o evangelho de Cristo, o qual não é outro, mas alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Já lá nos primeiros 100 anos, existiam os transtornadores do evangelho, aqueles que eram adeptos do outro evangelho, e eles ainda existem, estão espalhados na nossa sociedade. Versículo 8. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos temos anunciado, seja anátema, seja anátema, seja anátema. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebeste, seja anátema. Se domingo que vem eu quero pregar um outro evangelho aqui, a igreja deve me considerar um anátema. Um gentil e publicano, um anátema. Quem quer impor um outro evangelho é um anátema. Devemos entender isso. Agora, nos versículos seguintes, nós vamos ter uma conexão direta de que todo e qualquer que nega a Jesus é um feito anticristo. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Toda pessoa que nega que Jesus é o Cristo é um anticristo. Mas vamos olhar uma coisa bem interessante. Vamos olhar João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 28. E aí você vai ter uma ferramenta para que você possa identificar anticristo. Não o homem do pecado, mas os que estão presentes nos dias de hoje. E dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Que ferramenta é essa? É aquele crivo de que o crente é uma vez salvo e salvo para sempre. Quem é que está aqui prometendo e dou-lhes a vida eterna e nunca hão de perecer e ninguém as arrebatará da minha mão? Quem é que está prometendo essa verdade? Jesus. Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Olha só o que está escrito. A palavra de Deus diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos.
Aí a questão é, Deus pode mentir? Não. Se o crente perde a salvação, Jesus mentiu. Se Jesus mentiu, ele não é o Cristo. Certo? Então, quando nós combatemos essas igrejas, ou ditas igrejas, que dizem que o crente pode perder a salvação, quando nós combatemos os pensamentos arminianos e calvinistas que se engatam no quinto ponto, um diz que aquele que perseverar até o fim será salvo, e o outro diz que somente os verdadeiros eleitos perseverarão até o fim. Quando nós dizemos que esses sistemas, eles são contrários às Escrituras, são contrários à verdade, eles são sistemas falsos e, portanto, satânicos, sistemas construídos, edificados a partir de uma mente de anticristo, porque negam a divindade de Jesus Cristo. Alguém que ensina que o crente pode perder a salvação, nega a divindade de Jesus Cristo. Aí olha só, quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Quando se diz Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias, está dizendo Jesus é Deus. É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e o Filho. Ao negar Jesus, nega-se também o Pai. Porque ao negar-se a divindade de Cristo, ao negar-se que Cristo é o Messias, nega-se aquela voz que foi escutada por João o Batista. Alguém lembra daquela voz? Esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Nega o testemunho do Pai, nega o Pai e nega também o Filho, porque Cristo não negou que é o unigênito Filho de Deus. E, por último, o versículo 23 diz: qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Ou seja, qualquer que nega o Filho também não tem o Pai. Qualquer que nega o Filho não verá salvação. Qualquer pessoa que não recebe Jesus Cristo como único e todo suficiente Salvador é uma pessoa que vai continuar na perdição. Por isso, irmãos, que o nosso grande desafio é testemunharmos de Jesus, é falarmos de Cristo, pois quem confessa o Filho tem também o Pai. Quem confessa o Filho tem também o Pai. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Meus amados e muito queridos irmãos, a nossa responsabilidade é imensa. A responsabilidade de levarmos o Evangelho de Cristo a todas as criaturas. A nossa responsabilidade de procurarmos ajustarmos as nossas vidas à perfeita vontade de Deus, e nós não somos perfeitos, nós ainda estamos na carne e podemos cair, podemos pecar, mas jamais devemos continuar na prática do pecado, devemos nos levantar. A palavra de Deus diz que o cair do homem, mas o levantar é de Deus. E a palavra de Deus também nos ensina, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nos levantarmos com o propósito de servirmos ao Senhor e de pregarmos o Evangelho a toda criatura. Irmãos, nós não nos reunimos aqui porque nós somos os melhores, nós não nos reunimos aqui com o intuito de estarmos tendo uma confraternização onde um e outro se abraçam,
conversam, têm momentos agradáveis, isso é muito bom, isso chama-se comunhão, mas nós não estamos aqui para a nossa satisfação. Nós estamos aqui imbuídos da grande responsabilidade, irmãos, de falarmos de Jesus, de apresentarmos Cristo como um único e todo suficiente Salvador. E se nós temos negligenciado, nós precisamos confessarmos esse pecado. Nós devemos nos humilharmos debaixo da potente mão do Senhor, dizendo: Senhor, nos perdoa. Senhor, nos leva a falar de Jesus. Senhor, nos leva a pregarmos a Cristo. Porque todo aquele, irmão, todo aquele que confessa o Filho tem acesso à morada celestial. A nossa bela cidade, a Jerusalém celestial. Todo aquele que crê em Jesus estará para sempre com o Senhor, naquela bela cidade, onde não haverá choro, onde não mais haverá morte, onde o Senhor mesmo habitará com o seu povo. Que Deus nos ajude, irmãos, a falarmos do Evangelho e termos o privilégio de sermos frutíferos, vendo pessoas sendo salvas. Amém e amém. Que Deus abençoe a vida de cada um dos amados irmãos nesta noite e que Deus abençoe também a vida daqueles que estão acompanhando os trabalhos da igreja via internet. No próximo